Hoje nós vamos estudar então os ciclos do Bitcoin. Vocês vão entender todos os meus pensamentos em relação ao ciclo do Bitcoin, o momento atual, obviamente, que a gente está vivendo no mercado e tudo que eu penso em relação ao ciclo de uma visão macro. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu gosto de calcular o ciclo do Bitcoin em relação ao halving, ao topo, e não em relação ao fundo do bear market anterior, ao topo final do ciclo de alta, como algumas pessoas gostam de calcular. Eu acho que todos os estudos são válidos, mas eu dou mais atenção sim do halving ao topo, ou seja, do halving anterior até o topo final do ciclo de alta. Por quê? Porque eu acho que o halving é o evento mais significativo que a gente tem no Bitcoin, mas principalmente eu acho que aqui o halving é quem gera um ciclo do Bitcoin tão bem definido. Por quê? Você imagina algo, um ativo que tem uma demanda crescente e do dia para a noite a oferta disponível de bitcoins, ou seja, a emissão de novos bitcoins minerados, ela é cortada pela metade. Então, você tem uma oferta crescente com uma oferta que é cortada pela metade do dia para a noite. Isso que, na minha opinião, gera o quê? Gera toda essa bull run que a gente vê de forma tão expressiva mais ou menos um ano após o halving. Então é por isso que eu gosto de fazer o estudo do ciclo do Bitcoin do halving ao topo. E aqui então vamos entrar no gráfico. A gente está no gráfico do Bitcoin, o gráfico diário do Bitcoin. E eu peguei aqui o ciclo 1 do Bitcoin, ou seja, o ciclo que teve o halving em 2012 até o topo final em 2013. Eu peguei aqui o ciclo 2 do Bitcoin, que é esse em amarelo, que teve o halving de 2016 até o final do ciclo no topo de 2017, em dezembro de 2017, em 20 mil dólares. E aqui as barras normais desse gráfico, a gente tem o ciclo atual, que foi o halving de 2020, do ano passado, até o momento em que a gente tem agora. E não se prendam muito a valores, nós vamos estudar aqui de uma forma macro, de uma forma percentual, de uma forma que vocês entendam, faça esse comparativo entre os três ciclos. Então eu vou apagar aqui algumas coisas que eu já tinha feito para fazer de novo para vocês, mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar em relação aos ciclos do Bitcoin é o seguinte: a gente pode ver claramente que o ciclo 1 ele apresentou um retorno de investimento muito maior do que o ciclo 2. Esse ciclo 1, que são essas barras laranjas aqui de 2012 e 2013, ele apresentou um retorno sobre investimento maior do que o ciclo 2 de 2016 a 2017. Então, essa é a primeira teoria que a gente tem em relação aos ciclos de Bitcoin, que o retorno do investimento a cada ciclo ele fica menor. A gente teve um topo aqui do ciclo 1, um topo aqui do ciclo 2, e teoricamente, para essa teoria, a gente vai ter um topo menor do ciclo 3 do que teria se vivêssemos do ciclo 2. Então, só para vocês terem uma noção, se o ciclo 1 se transpôsse para a atualidade, ou seja, se nós estivéssemos vivendo com a mesma proporção que a gente viveu no ciclo 1 agora em 2021, a gente já teria tido um Bitcoin feito seu topo final em maio e a gente já teria tido esse topo final em 890 mil dólares, quase 900 mil dólares. Eu não acredito que isso vai acontecer esse ano, tá? Eu não acredito que isso é possível, mas é só para vocês terem uma noção de como o retorno sobre investimento ele vai diminuindo. Por exemplo, se a gente tivesse o ciclo 2 vivendo na atualidade com a mesma proporção, se nós estivéssemos vivendo um ciclo 2, a gente teria em dezembro desse ano o quê? Um Bitcoin a 270 mil dólares. Esse eu já acho mais plausível e eu vou fazer agora minhas considerações. Por quê? Só acabei de falar que a gente tem uma teoria que tem retornos sobre investimento diminuindo, como é que eu acredito que isso talvez seja possível? Vocês vão entender. Mas primeiro eu quero que vocês entendam essa teoria, porque é uma teoria válida. A gente tende sempre a ter sim um retorno sobre investimento menor a cada ciclo, porque obviamente agora você precisa de muito mais dinheiro para movimentar o Bitcoin a cada ciclo. Então, você não consegue ter, em relação a retorno sobre investimento, a mesma proporção de retorno que você tinha em ciclos anteriores. Isso é normal, tudo bem. Mas agora eu quero que vocês entendam as minhas considerações sobre o retorno do investimento do ciclo atual que a gente está vivendo. A gente tem pelo modelo Stock to Flow, que é o modelo mais famoso de previsão de preço do Bitcoin do mundo, que também leva em consideração o halving, que também leva em consideração a demanda e oferta. A gente tem, por esse modelo, o quê? A gente tem que o Bitcoin ele alcançaria 100 mil dólares, tá? A primeira vez que esse modelo foi feito. Com todo o problema de saúde global que a gente viveu no ano passado, o mundo precisou imprimir muito dinheiro, a gente tem uma inflação generalizada rolando, a gente tem não sei quantos por cento de todos os dólares do mundo foram impressos nos últimos anos. Então, isso gerou que esse modelo fosse refeito e a gente tivesse uma previsão de preço do Bitcoin para esse ciclo de alta de 288 mil dólares. Eu acredito que seja possível, tá? Eu acredito que o Bitcoin consiga
sim ultrapassar 200 mil dólares nesse ciclo de alta. Sei que muita gente me acha maluco quando eu falo isso, mas tudo bem, já tô acostumado a ser taxado de maluco desde que eu falava que isso ia acontecer em 2021. Você imagina lá em 2019, eu comprando Bitcoin a 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, falando em 2021 vai ter um supply shock. E esse ativo aqui que hoje tá nesse marasmo aqui de 4 mil dólares há meses, há anos, isso aqui vai passar muito o topo anterior em 20 mil dólares. E naquele momento eu ainda não sabia que ia acontecer essa pandemia global, então eu achava, isso aqui tende a bater 100 mil dólares. Tá 5 hoje. Me achavam completamente surtado. Aí depois que tudo isso aconteceu do ano passado pra cá, já não me acham tão maluco assim. Mas enfim, é apenas um achismo meu. Eu não pauto minhas decisões baseadas em achismo, e sim pauto em modelos de ciclo e fundamentos. Mas, na minha opinião, sim, nós conseguimos ter um Bitcoin acima de 200 mil dólares. Então, em 2021, justamente porque o preço do Bitcoin, que anteriormente pelo modelo Stock to Flow era previsto a 100 mil dólares, ele foi refeito, porque a gente precisa levar em consideração essa inflação, porque agora existem muito mais dólares disponíveis no mundo do que existia há alguns anos atrás, antes desse problema que a gente viveu. Então, só pelo ajuste da inflação, esse modelo foi ajustado para 288 mil dólares, que daria um retorno sobre investimento similar ao ciclo de 2017. Mas veja bem, um retorno sobre investimento, só que se você for descontar a inflação, vai ser menor, entendeu? Então é por isso que eu tenho essa consideração a fazer em relação ao ciclo 3. Então a gente está tendo aqui um ciclo 3 aqui, e eu acredito que a gente vai fazer então aqui a partir de outubro, porque foi assim que aconteceu nos ciclos anteriores. O Bitcoin começou a subir de forma expressiva a partir de outubro, e a gente vai ter um topo aqui em dezembro, janeiro no máximo. Isso é o que eu acredito. Mais uma vez, não pauto minhas decisões em relação a isso. Eu pauto, se chegar em dezembro e os modelos me mostrarem que o Bitcoin ainda consegue subir mais porque não alcançamos o topo pelos modelos de ciclo que eu analiso na minha playlist de ciclos do Bitcoin, e também os fundamentos me mostrarem que seguem forte, eu vou achar que nós vamos ter uma continuação do ciclo de alta, porque naquele momento, então, se isso se apresentar para mim, eu vou falar, não vejo por que o Bitcoin encerrar o ciclo de alta agora. E da mesma forma, se antes, sei lá, se semana que vem eu enxergar aí os modelos do ciclo me apontam que a gente já teve um topo e os fundamentos eles estão enfraquecendo. Então eu vou achar que o ciclo também se encerrou na semana que vem, se esse cenário se apresentar para mim. Hoje o que eu acho é isso, mas eu não pauto minhas decisões em relação a isso, eu pauto minhas decisões em relação aos modelos de ciclo. São 8 modelos que eu analiso, estão na playlist de ciclos do Bitcoin e nos fundamentos do Bitcoin, tá bom? Então, continuando esse estudo, a gente tem então essa teoria dos retornos diminuídos, que eu acredito, mais uma vez, mas tem essa consideração a fazer, como vocês sabem. Então eu acredito sim que o Bitcoin ele pode dar um retorno mais similar ao ciclo 2 do que o ciclo 2 deu ao ciclo 1, justamente por esse ajuste da inflação.